Bom, apesar do Supremo estar de recesso até 6 de janeiro, o ministro Dias Toffoli permanece inativa. O magistrado estará de plantão para julgar uma ação formulada pela defesa de Lula para tentar anular as provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht durante as investigações da Operação Lava Jato. O ministro, vale lembrar, chamou a prisão do petista de um erro histórico. Entre os advogados de defesa que assinam o requerimento está a Valesca Zanin Martins. Ela é mulher do ex-advogado de Lula e atual ministro do STF, Cristiano Zanin. Rodrigo Constantino, quero te ouvir aí. O plantão do STF vai ficar nas mãos do ministro Dias Toffoli. Meu Deus. O triste é que faz pouca diferença, né? Porque os outros não são muito melhores do que o ex-advogado do Dirceu, do próprio PT, né? Isso é puro suco de Brasil, né? Puro suco de Brasil. O grau de promiscuidade, de falta de preocupação com as aparências, a despudorização dessa turma, né? Eles estão num processo de ampla anistia para todos os corruptos que confessaram seus crimes, muitos devolveram recursos ao erário, né? No caso do Wesley Batista, da Joesley, o Joesley, no caso, o irmão, na delação dele da Lava Jato, ele falou, né, com todas as letras, 70 milhões de dólares lá para o Lula, para a Dilma, e agora eles estão sendo agraciados por aquele que é ex-advogado do PT e que ficou em maus lençóis ali com o chefe, ou ex-chefe, desculpa, né, por não ter deixado ele sair da prisão para ir no enterro do irmão. Então até hoje parece que ele está se esforçando bastante para voltar às graças do chefe, ou melhor, do ex-chefe, e no caso, pior ainda ali, do perdão de 10 bilhões, da multa da JIS, né, uma causa que tem a sua esposa como advogada. Então, Paula, é difícil até comentar. Se a gente não colocar algum tipo de alerta, que isso é um script pastelão de algum filme da Sessão da Tarde aí, não dá para comentar um negócio desses a sério. Por quê? Porque o Brasil, obviamente, não é um país sério. Pois é, Piotr, nesse plantão, nesse recesso do judiciário, então o Dias Toffoli vai ficar coordenando as ações que tramitam nesse período de plantão e vai trabalhar numa ação de Lula contra a Operação Lava Jato. Vou pegar o enunciado que você leu há pouco. Erro histórico foi o que o ministro Toffoli chamou a prisão de Lula. Bom, como é que ele vai julgar agora? Acho que ele mesmo... O Supremo é a coisa mais previsível do mundo. Todo mundo sabe como vai terminar uma decisão dentro do Supremo. Quando está o pleno, quando está uma turma, você sabe quem são os 3 contra, os 2 a favor de qualquer coisa. Quando está o pleno, agora tem 10, porque o Flávio Dino ainda não assumiu, a Rosa Weber saiu, mas a gente vai saber. Vai ter votação de 9-2, 10-1, nunca diferente disso. Contra ou a favor, seja lá o que for. É difícil imaginar, né, você imaginar que haverá sim uma tese jurídica irretocável em qualquer decisão que vier agora do ministro Toffoli, neste caso especificamente que ele vai julgar como plantonista do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo está previsível, está tudo errado, não pode, não faz sentido. Agora, vamos lá de novo. O ministro Toffoli, vale lembrar, chamou a prisão do petista de erro histórico. Ponto. Deu. Eu queria aproveitar, lembrando dessa decisão de Dias Toffoli que anulou as provas da Odebrecht, que falou que a prisão de Lula foi um erro histórico, também disse o seguinte, aspas para Dias Toffoli: tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, ou seja, contra a lei, e ainda disse o seguinte, que a prisão de Lula foi o ovo da serpente dos ataques à democracia. O que seria, por exemplo, a instauração de um processo sem fim que começou com o Toffoli? Ele nomeou o Alexandre de Moraes, dentro do que ele entendia no momento que era ofensas a ministros dentro do Supremo. Aí com as redes sociais, bom, tudo é o Supremo. Se você fizer isso no Japão, na rede social, não, o Supremo foi ofendido. Quer dizer, o que ele acha disso? Esse é o ovo da serpente contra a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito. Inquérito sem fim não pode estar na mesma frase.
É simples assim. É que esse aqui é um país assim, que a gente tem os bandidos têm de confiar no futuro, porque eles acabam sendo gratificados. Né? A Dilma Rousseff, vamos repetir aqui, não é brincadeira não, ela era assaltante de banco, virou presidente de banco. O Toffoli, que não conseguiu ingressar no concurso para entrada na magistratura paulista, 2 vezes. Não poderia ser juiz em Taquaritinga. Foi ministro do Supremo. Então, aqui você pode acreditar em tudo. O saber jurídico dele é igualzinho a de algum bebê de 2 meses de idade. Os dois sabem a mesma coisa sobre direito. Nada. E você disse tudo, Piotr. O voto, a gente já sabe qual vai ser. Sempre é previsível o voto e é o voto errado. Sempre o voto errado. Eles não erram, é uma bancada que está trabalhando unido, né? Quer dizer, perderam a vergonha. Por isso que eu chamo de pornografia jurídica, não tem outra palavra. Sem limite de idade. Qualquer criança pode ver. Eles deviam, com o Toffoli de plantão, pelo menos mandar tirar a criança da sala, né?